Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje a gente dá início na parte, de geografia humana, geopolítica, né? Então, para aqueles, que têm aversão aí geografia física, eu tenho uma boa notícia, né? A gente não vai trabalhar mais geografia física, pelo menos em geral, até o final do ano, tá? E agora a gente começa a tratar mais de geopolítica, sobre conflitos, dá para falar mais sobre atualidades, tá certo? Então eu espero que vocês gostem, e aqueles que gostam de geografia física, infelizmente agora a gente vai mais pelo viés aí geopolítico, tá certo? A apostila de vocês dá como início, né, o pontapé em geografias humana, o período de Guerra Fria. Na verdade ele fala, né, do mundo bipolar à multipolaridade, tá? E são muitas coisas, né? Se eu fosse realmente dar essas aulas, né, na íntegra, seria no mínimo aí 10 aulas para falar tudo que tem para falar, tá? Mas como vocês são terceiro colegial, já é uma ideia de ser mais resumido, né? Porque vocês já viram esses temas e tem a questão de conseguir trabalhar todos os conteúdos até o vestibular, tá? Eu optei de hoje falar sobre Guerra Fria, né? Do início ao fim da Guerra Fria. Já é bastante conteúdo, garanto para vocês, tá? Mas também não adianta também ficar só jogando conteúdos com videoaulas muito longas, que eu sei que vocês não têm paciência, eu também não teria, tá? De assistir aulas tão longas sobre esse tema, tá? Então, a gente vai fazer aulas mais curtas, mas aí um pouco mais resumidas, né? Então, eu deixo meu celular sempre à disposição, caso vocês tenham dúvidas, caso queiram se aprofundar em algum tema, né? Eu estou à disposição, certo? Guerra Fria, então, foi um sistema internacional estruturado entre a rivalidade entre União Soviética e Estados Unidos, né? Então, a gente dizia que até a gente chegar, né, ao período de Guerra Fria, que foi pós-Segunda Guerra Mundial, existia um equilíbrio de poder até então, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, todos os conflitos sobre territórios, né, que a gente teve na história aí, a gente vê o protagonismo da Europa, né, das potências europeias, né? Primeiro Espanha, Portugal, depois aparece a Inglaterra, mais tarde a França, né? Muito mais tarde a Alemanha e depois Estados Unidos e Japão. Então a gente dizia que por 3 séculos o mundo foi multipolar e existia até um equilíbrio, né? Que essas potências elas tinham aí sua participação, seu poder de voz até então, certo? Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa, né, aparece totalmente destruída. Então, pela primeira vez, a gente vê aí uma mudança no cenário político que existia até então, certo? Então, no processo da Segunda Guerra Mundial, todas as batalhas, né, a guerra em si foi na Europa, né? Então, a gente fala que ela foi o palco da guerra. E independente, né, gente, se a gente tem vencedores ou perdedores, sempre há as consequências, né? A destruição, os gastos públicos são muito grandes durante a guerra, tá? Então, existe aí um processo de reestruturação, né? Sempre no pós-guerra, tá? E desta vez, né, mais do que uma Europa destruída, apareceu 2 países que passaram a ser hegemônicos, né? 2 países que tiveram um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial, tá? Os Estados Unidos, ele entra tardiamente na Segunda Guerra Mundial, porque a base, né, que existia, a base militar que existia no Oceano Pacífico, a de Pearl Harbor, né, ela é atacada pelos japoneses, né, que eram do eixo, tá? Então, a partir desse ataque, ela acha, né? Ela passa a ser pessoal e ela entra na Segunda Guerra Mundial, tá? Além disso, ela enriquece muito na Segunda Guerra Mundial, né? Porque ela era responsável pelo fornecimento de armas e suprimento para os países aliados, tá certo? Então a gente fala que com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos cresce muito em relação à economia, né? Uma força econômica muito grande, porque eles enriqueceram demais na Segunda Guerra Mundial, tá? Esse é o papel dos Estados Unidos. E o papel da União Soviética, ela cresce com uma moral muito grande, né? Diferente dos Estados Unidos, que é a questão econômica, querendo ou não, foi o Exército Vermelho que foi lá e derrubou o nazismo, né? Existiam táticas, né, muito fortes do Exército Vermelho, né? Uma delas a gente sempre fala que é a questão do frio, né? Coloquei até um meme aqui para vocês, certo? O exército nazista ele não estava acostumado com o frio do território, né, da União Soviética. E também, gente, existia uma série de táticas, né, dentro da União Soviética, na qual Stalin, quem era que estava no poder, ele pedia para a população barrar o máximo que eles pudessem o exército nazista, né, seja por força ou seja também
destruindo as próprias propriedades, destruindo os seus campos de produção, né? Tudo aquilo que poderia ser mantimento, manutenção ali do exército nazista, era para eles destruírem, né? Então, o exército, além deles passarem muito frio, eles começaram a passar fome, passaram, né, uma série de problemas aí, e o Exército Vermelho conseguiu avançar até a Berlim e colocar ali a bandeira da União Soviética, né? Então, querendo ou não, eles que venceram a guerra, né? A gente pode assim dizer, né? Porque eles vencem o nazismo, tudo bem? Então, a gente vê dois países aí tendo um protagonismo muito forte na Segunda Guerra Mundial, tá? Um como força econômica e o outro com uma moral muito forte, né? Bom, e aí surge a bipolaridade, né? A gente vê aí características da União Soviética e a gente vê características dos Estados Unidos, tá? A primeira coisa que a gente vai falar, né? Um sistema socialista e o outro um sistema capitalista, tá? Logo com o fim ali da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter em 1944 a Conferência de Bretton Woods, né? A Conferência de Bretton Woods foi uma reunião ali dos países praticamente, né, vencedores da guerra, na qual a gente institui o dólar como uma moeda internacional, a gente tem a criação, né, do FMI, do Banco Mundial, tudo bem? Todas as instituições com uma força muito grande norte-americana, né? Então, por que houve essa conferência de Bretton Woods, né? Na ideia de mostrar que o capitalismo ele era forte, que o capitalismo era bom, que o capitalismo, né, estava presente ali, demonstração de força, tá? Tudo nesse período da Guerra Fria. Então, o mais, né, latente, o que mais a gente consegue perceber no período da Guerra Fria é essa briga para mostrar qual sistema político e econômico era melhor, se era o socialista ou se era o capitalista, tá? Então, o que a gente tinha na União Soviética, que era o país socialista? Planificação da economia, ou seja, né, tudo estava na mão, na administração do Estado, né? Se você tinha uma indústria, na verdade não é sua, né? Tudo é pertencente ao Estado, as indústrias, setores econômicos, né, terciários, industrialização, agricultura, tudo associado à economia, à geração de riquezas, de renda, estava na administração do Estado, tá certo? Não existia ali propriedade privada, tá? E o Partido Único, né? Se a gente vai falar de política, o Partido Comunista, ele que liderava aqui a administração da União Soviética, tá certo? Então, eram ditaduras, eram governos autoritários, tudo bem? Existia lá a censura política, censura das mídias, né? Eram governos bem ditatoriais e fortes, né? Podemos assim dizer. E nos Estados Unidos a gente tem a economia de mercado, que é a livre concorrência, que é o que o capitalismo é, que a gente conhece, né? A livre concorrência, a livre iniciativa, a busca do lucro, né? O mercado ali, né, se autorregulando, com o Estado bem afastado, né, intervindo um pouco na economia, né? E a ideia aqui de democracia política. Os Estados Unidos sempre vendeu muito essa ideia, né, de que ele é o país da liberdade, né? Há controvérsias, mas eles sempre venderam bastante essa ideia, tá certo? Então, essas são as características pela qual eles lutavam aí, tá? Bom, na Europa, né, a gente coloca aí a década de 80, certo? A gente vê aí os países, né, na Europa que eram aliados aos Estados Unidos e aqueles que eram membros do Pacto de Varsóvia, né, aliados à União Soviética, certo? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado mais para frente sobre essa divisão, mas só para vocês terem uma ideia de como ficou, né, o pós-Segunda Guerra Mundial, a divisão da Europa, tá certo? Que ela passou a ser disputa, né? A Europa que sempre foi, né, a que ditou as regras do jogo, passa a ser disputada aí por duas potências hegemônicas, certo? Duas coisas muito importantes que aconteceram no período de Guerra Fria foi a corrida armamentista e a corrida espacial, tá? Bom, o que acontecia, gente? Como eu comentei, né? Economicamente falando, os Estados Unidos ele tinha enriquecido muito durante a Segunda Guerra Mundial e existia uma certa exploração ali em relação à América Latina, né? Então, economicamente falando, existia um equilíbrio entre as duas, né? Porque a União Soviética, ela também tinha as suas repúblicas, né? Na qual ele explorava, na qual se desenvolvia diversos setores. Então, o que a gente fala, né? No campo econômico, existe um equilíbrio muito grande entre as duas hegemonias. Então, elas começam a lutar por outras coisas, né? A disputa passa a ser em outras áreas, né? Então, a primeira que a gente vai falar aqui é a disputa armamentista, né? No campo militar,
tá? Nunca houve um conflito, igual a gente falou, né? Mas existia aí a demonstração de poder por parte das duas na questão de armamentos, né? É aquela coisa, a gente não vai utilizar, mas é bom ter. É bom ter para a gente mostrar que se vir, vai voltar, né? Tanto que a gente vê aqui, né, frases muito utilizadas aqui para explicar a Guerra Fria, que guerra é improvável e paz é impossível, né? Guerra é improvável porque se ambas começaram, né, a utilizar armamento nuclear, não ia ter como ter vencedores, né? Porque armamento nuclear, a destruição era em massa, né? Então não tem como você vencer uma guerra dessa, tá? Mas paz é impossível, porque eram pensamentos ideológicos, políticas muito diferentes, né? Então difícil você ter ali um consenso, né? Uma paz. Tá? E a gente fala, né, que as bombas atômicas, querendo ou não, nessa época foram responsáveis pela paz, né? Porque os dois existiam, né? Tinham aí as bombas atômicas, né? Mas elas não eram utilizadas, porque se sabia que se fossem utilizadas ia ter muita destruição, tá? E a outra coisa que é muito importante é a corrida espacial, certo? Pessoal, corrida armamentista, corrida espacial, e tem uma série de curiosidades, tem muita coisa para falar sobre esse tema, mas se eu ficar entrando muito em detalhes, eu não consigo dar conta, né, do conteúdo, tá? Tanto que isso nem é trazido na apostila de vocês, certo? Eu vou deixar um link de vídeos que eu gosto muito sobre o tema, e daí vocês esporadicamente assistem quando vocês tiverem mais interesse, tá certo? Mas eu vou pontuar aquilo que eu acredito que seja o mais importante aí sobre a Guerra Fria, tá? Bom, como eu comentei com vocês, né, a Europa, então, ela passa, né, pós Segunda Guerra Mundial, ser confronto, né? Essas duas potências hegemônicas começam a lutar sobre territórios da Europa, certo? Então, duas conferências foram muito importantes nessa época, né? A Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, tá? A de Yalta basicamente foi para ceder territórios para a União Soviética, né? Como eu comentei, devido à moral, né, que eles saíram da Segunda Guerra Mundial, eles tinham mais direitos, né, de pegar alguns territórios para eles, certo? Então, é a constituição de países comunistas, né? A gente tem aqui a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia e a Albânia. Vale destacar que nem todos eles queriam se tornar países comunistas, tá? Principalmente a Polônia e a Tchecoslováquia, tá? Mas como eu comentei, eram países. A União Soviética era um país ditatorial, né? Então ela impunha com força, né? Então esses países acabaram tendo que ceder, né? E é engraçado, assim, gente, engraçado não, né? Mas uma forma de dizer que muitos dos conflitos atuais que a gente teve, né? A Iugoslávia teve uma série de conflitos depois da queda da União Soviética, né? Tchecoslováquia também teve ali a separação, né? A formação de novos países. Então, muitos países do leste europeu, né, sofrem até os dias de hoje, né, com conflitos internos por conta do momento aí da Guerra Fria, né, que foi imposto algo para eles e até hoje aí eles colhem os efeitos dessa guerra, tá? Bem interessante vocês buscarem também aí conflitos aí nos Balcãs, tá certo? Que até hoje existe uma instabilidade política por conta aí da Guerra Fria, tá? E a segunda, não menos importante, foi a Conferência de Potsdam, né? Que havia uma disputa aí para quem ia ficar a Alemanha, né? Que foi toda a questão da Segunda Guerra Mundial, tá? E acharam melhor fazer a divisão da Alemanha, tá? Em Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Na verdade, ela foi como ela era utilizada como marco aí da divisão da Europa, né? Então, se vocês verem aqui, né, repúblicas criadas no pós-guerra, tá certo? Vocês verem aí a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, todos os países que passaram, né, a se tornar socialistas, tudo bem? Comunistas, e a Alemanha Ocidental, certo? Que eram os aliados aos Estados Unidos. Quando ocorre essa divisão, né, é chamado de cortina de ferro, né, que parece que fisicamente conseguem dividir, né, entre Europa Ocidental e Europa Oriental, tudo bem? Bom, então o que a gente vê aí, né, a partir da Conferência de Potsdam? A gente consegue delimitar, né, quem são os aliados dos Estados Unidos e os aliados da União Soviética, tá certo? Então a gente vê aqui os Estados Unidos, né, com os seus aliados, certo?
e aqui a União Soviética com os seus aliados, né? O Brasil, ele se encontra aqui, né, como aliado dos Estados Unidos. Tem uma história bem engraçada, né, que durante a Segunda Guerra Mundial, quem estava no governo, né, do Brasil era Getúlio Vargas, né? E existia essa coisa, né? O Brasil, o mundo inteiro, né, era aliados e o eixo. E aí, para que lado que você vai ficar, né? E daí, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, né, foi questionado. E aí, para que lado que vocês vão ficar, né? E Getúlio Vargas acaba se aliando aqui aos Estados Unidos, aliando-se ao grupo dos aliados, né? E é muito engraçado, porque se vocês forem mais a fundo no governo de Getúlio Vargas, ele era um governo totalmente totalitário, né? Um governo autoritário, basicamente uma ditadura, né? Então, quando a gente olha o perfil brasileiro, ele tinha muito mais a ver com os governos fascistas, né? Tinha muito mais a ver com a Itália Mussolini do que com os Estados Unidos, com os países aliados, né? Muitas vezes os soldados, né, brasileiros, eles chegavam ali na guerra e falavam, viu, mas parece que a gente tem mais a ver com outro grupo, né? Então, são as coisas engraçadas aí que acontecem em relação ao nosso país, né? Óbvio que o Getúlio Vargas não é bobo, né? Ele teve aí uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, né? Houve benefícios aí em relação aos Estados Unidos, tanto que uma das companhias que a gente tem, né, uma das estatais criadas no governo de Getúlio Vargas, que foi a CSN, foi doada, né, pelos Estados Unidos. Então teve aí um caráter político, econômico muito forte para o Brasil se aliar aos Estados Unidos e não ao eixo, tá? Então ali, também durante a Guerra Fria, né, o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos e é esse aqui a divisão que a gente vai ter, tá certo? Bom, então, ó, pós Segunda Guerra Mundial, a gente teve a divisão da Alemanha em Berlim, em zonas de ocupação, tá certo? Então, assim, uma parte a gente vê que ficou dividida para o Reino Unido, tudo bem? Uma parte ficou dividida para a França, uma parte para os Estados Unidos e uma parte para a União Soviética, tá certo? Então, a gente conseguia ver aqui, né, as potências capitalistas e a potência socialista, né? E qual o problema que aconteceu, né? A gente via que Berlim ela estava na sua totalidade na parte da União Soviética, né? Sabendo disso, foi feita também a divisão de Berlim, tá certo? Então a gente via aqui, né? Berlim também existia a parte do Reino Unido, a parte da França, a parte dos Estados Unidos, certo? Como que era chamado, né? Esse grupo capitalista aqui, mais tarde, ele se uniu e se tornou um único país, né? Que a gente foi chamar de República Federal da Alemanha, tá certo? E daí também aqui, essa parte que ficou só em relação à União Soviética, a gente chama de República Democrática, mas nem tanto, Alemã, tá certo? Então aqui, o que aconteceu, né? Quais os problemas aqui em relação a essa divisão? Quando a gente olha aqui Berlim, né? Ele estava aqui, é como se fosse esses países capitalistas, né? Ou melhor, essa área, né, de Berlim aqui capitalista, ela estava mergulhada no mar da União Soviética, né? Então eles estavam isolados, né, em relação às outras cidades capitalistas, tá certo? Então a gente começou a ter aí alguns problemas, tá? Um deles o que foi? Foi o bloqueio de Berlim, né? Como eu comentei, né? Como eles estavam imersos aqui na região da União Soviética, né? Começou a acontecer o bloqueio, né? A União Soviética ela fechou todas as rotas terrestres, né? Que davam acesso a essa parte capitalista, tudo bem? Então começou a faltar mantimento, começou a faltar remédio, começou a faltar uma série de coisas na parte aqui capitalista, né? Essas disputinhas aí tentando enfraquecer um ao outro, né? E o que a gente fala, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido começou a abastecer essa região de aviões, né? Então, já que o bloqueio, né, era por rotas aí, rotas terrestres, eles bloqueiam, né? E os Estados Unidos e o Reino Unido começam a abastecer essa região aqui de forma aérea, né? Então, esse bloqueio de Berlim, ele não dá certo, tudo bem? Então, tem algumas imagens aqui, né, da população enviando, né, mantimentos aí para essa galera aqui que começou a ficar sem mantimentos, certo? Então, não dá certo essa primeira estratégia da União Soviética. Bom, gente, outra coisa que é muito importante foi o Muro de Berlim, né, durante a Guerra Fria.
por conta que existia, né, uma diferença muito grande da Berlim Ocidental e a Berlim Oriental, né? A Berlim Ocidental, ela era tecnológica, ela tinha desenvolvido de tipos diferentes de serviços, existia indústrias, existia empresas diferentes, né? Existia concorrência, né? A gente sempre fala que o capitalismo, né, é o maior e melhor discurso deles, né? Que a competitividade, né, a concorrência faz você melhorar. E de fato isso é verdade, né? Todo o avanço, né, da tecnologia que a gente tem hoje, de todas essas áreas, ela só acontece porque existe concorrência, tá? Enquanto que Berlim Oriental fica totalmente atrasada, tá? Então o fluxo começou a ser muito grande de pessoas, né, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, principalmente os jovens, né, que queria ter trabalho, que queria ter serviços diversificados, tá? Então é construído aqui o Muro de Berlim, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma imagem aqui, não era propriamente só um muro, né? Era uma barreira, tudo bem, que existia entre as duas Berlim, tá? Era altamente aqui, né, protegida, certo? Para não que houvesse a passagem, né? Então, alguns dados aí, né? 5.000 fugiram, né, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, 136 morreram tentando fazer a travessia, 200 foram feridos, né, tentando aí atravessar também, e 300 foram presos, né? Então a União Soviética tratava essas pessoas como traidoras, né? Aquelas que estavam tentando ir para Berlim Ocidental, tá? Mais tarde esse muro ele vai cair e ele vai ser um marco aí do fim da Guerra Fria, tá? Mas a gente vai falar isso mais para frente. OK? Então aí mais uma então só para vocês entenderem, né, que existia torres de observação, né, pontos aqui de observação, para que não acontecesse realmente aí a passagem, tá? Mais algumas imagens para vocês aí da época da construção, tudo bem? Aqui, ó, fazendo a divisão do muro, tudo bem? E eu coloco sempre essa imagem quando eu falo sobre isso, né, porque posteriormente, né, cai o muro e ele, querendo ou não, hoje ele é um ponto histórico, um ponto turístico em Berlim, né? E eu sempre dou muita risada, porque alguém de Osasco, né? Tinha que ser brasileiro. Eu fico pensando quem vai, né? Até o Berlim, né? E vai lá e rabisca Osasco no muro de Berlim. Então eu sempre coloco essa imagem porque eu acho bastante engraçado. Certo? Gente, quem que vai, né, cuidar, quem vai fazer com que essa divisão, né, de Europa Ocidental, Europa Oriental funcione, né? São criados dois exércitos que a gente fala, né? O exército da OTAN, certo? Que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, certo? Então, a OTAN aqui era uma ajuda militar, né? Todos os países que eram aliados aos Estados Unidos tinham a proteção militar dele, certo? E o Pacto de Varsóvia é a mesma coisa, né? Eram os aliados aqui da União Soviética, tá? Só que a gente tem que deixar muito claro, gente, que no caso da União Soviética, como eu comentei, não era todos os países que queriam fazer parte, né, do socialismo. Então, muitas vezes o Pacto de Varsóvia ele era muito mais uma imposição militar dentro daquelas repúblicas, né, para que não tivesse rebeliões, para que não tivesse ali tentativas, né, de separatismo, certo? Então, aqui, no caso da OTAN, tudo bem, até existia, assim, essa aliança, tá? Mas o Pacto de Varsóvia também tinha bastante esse caráter aí de manutenção da ordem das repúblicas soviéticas, certo? E o que é muito importante também é em relação ao setor financeiro, né? Existia ali um financiamento, né, por parte das potências hegemônicas dos países aliados, né? No caso dos Estados Unidos, a gente tinha o Plano Marshall e o Plano Colombo, tá? O Plano Marshall era em relação às potências europeias, tá certo? Então, eles ajudaram a reestruturação aí da construção da Europa, certo? E o Plano Colombo era em relação à Ásia, tá? O que acontece? Como eu comentei, né? Lá, os Estados Unidos entram na guerra por conta do ataque a Pearl Harbor, né? Só que posterior a isso, os Estados Unidos ele ataca o Japão, né? Se vocês lembram, né? Que é o lançamento lá das bombas atômicas, né? Que destruiu algumas cidades japonesas, certo? E depois o que acontece? Os Estados Unidos vai lá e vai financiar a reconstrução do Japão, tá? Então pense que é tudo muito
minimamente calculado, né? Eles foram lá, lançaram bombas atômicas e depois eles ajudam o Japão a se reerguer, né? Tanto que atualmente o Japão ele é um grande parceiro, um aliado dos Estados Unidos, né? Então, por que os Estados Unidos faz isso, né? Para ele era interessantíssimo você ter um ponto estratégico ali na Ásia, né? Que é muito próximo da União Soviética, né? Os Estados Unidos ele sempre busca, né? Pontos de influência, né? A gente consegue ver muito isso na atualidade, né? Quais são os principais conflitos que a gente tem no mundo aí hoje, né? O Oriente Médio, né? O Oriente Médio, muitos conflitos muito relacionados aí ao petróleo e a gente sempre vê os Estados Unidos de alguma forma, né, participando desses conflitos, né? É sempre aquela ideia de ter pontos de influências em áreas estratégicas, tá? E no caso da União Soviética, a gente tinha o Comecon, que era o Conselho para Assistência Mútua, né? Que então ele dava assistência econômica às repúblicas soviéticas. Tudo bem? Pessoal, eu vou encerrar aqui a primeira parte da aula. Tentei buscar os pontos mais importantes, aquilo que é mais interessante das características da Guerra Fria, mas comento aí que deixo à disposição caso mais alguém queira tirar dúvidas. Tudo bem? Vou gravar a próxima aula agora para vocês, que a gente vai falar do crise dos mísseis até o fim da União Soviética, tá certo? Bons estudos para vocês.